Fuzil de alto disparo. 80 mil soldados. Era exatamente essa a quantidade de militares britânicos e australianos que o comando precisava retirar secretamente de Galípoli em dezembro de 1915, bem debaixo do nariz do exército turco, cujas trincheiras em alguns pontos ficavam a 50 metros. A campanha fracassou. 8 meses de combates, 250 mil baixas de ambos os lados e nenhuma linha chegou a ser rompida. O comando britânico tomou a decisão de partir, mas a própria retirada ameaçava se transformar numa catástrofe. Assim que os turcos notassem que as trincheiras estavam esvaziando, abririam fogo contra a praia. Pelos cálculos do Estado-Maior, as perdas na retirada poderiam chegar a 30 mil pessoas. Foi exatamente então que o cabo do 7º Batalhão do Corpo Imperial Australiano bolou o seguinte. Ele pegou 2 latas de conserva vazias das rações, uma corda e um pedaço de madeira. A lata de cima era enchida de água. A de baixo era pendurada no gatilho de um fuzil carregado. No fundo da lata de cima era feito um pequeno furo. A água pingava na lata de baixo. Esta ficava mais pesada, e 20 minutos depois de o último soldado deixar a trincheira, ressoava um disparo. Aos turcos, parecia que as posições estavam ocupadas. O dispositivo custou 0 de dinheiro. Sua montagem levava menos de 1 hora. O comando aprovou de imediato. Em cada trecho de batalhão foram instalados 12 fuzis desses. Na noite de 19 para 20 de dezembro de 1915, 80 mil pessoas, 5 mil animais, 2 mil veículos e 200 peças de artilharia foram evacuados da península. As perdas na retirada foram de algumas pessoas, irrisórias por qualquer critério. Os turcos só descobriram as trincheiras vazias ao amanhecer. O inventor recebeu a medalha por conduta distinta e foi promovido a sargento. Ao longo da vida, perdeu um olho e o dedo indicador da mão direita na frente ocidental, mas viveu até os 68 anos. Pistola metralhadora do saco. Em julho de 1939, um morador de Wollongong, de 24 anos, chegou à base militar Victoria Barracks, em Sydney, com uma pistola metralhadora caseira de calibre 22 centésimos de polegada. O carregador funcionava com a mola de um gramofone. A trava de segurança não existia. O gatilho era pouco confiável. Um coronel do exército examinou a arma e respondeu sem rodeios. Isso é uma pistola para gangsters americanos. O exército não precisa disso. O inventor colocou o protótipo num saco de açúcar e o esqueceu. Em maio de 1940, alistou-se como soldado raso no 2º Corpo Imperial Australiano. Em setembro daquele mesmo ano, o vizinho dele, diretor de uma siderúrgica em Port Kembla, topou com esse saco junto à cerca. Do saco despontava um cano. O vizinho pegou a arma, entendeu a construção e percebeu, no conceito havia algo. Ele conseguiu a transferência do inventor da infantaria para o Comitê de Invenções do Exército. O ano seguinte foi gasto na reelaboração. O carregador foi deslocado para cima. Isso permitia atirar deitado. O calibre foi trocado para 9 mm. Foi acrescentada uma trava de segurança normal. Depois foram feitos testes comparativos. A arma foi enterrada na terra, jogada na água, coberta de areia. A Thompson e a britânica Sten enterraram. A arma continuou atirando. O exército a adotou em 1942. Até o fim da guerra, foram produzidas 45 mil unidades. Os soldados australianos nas selvas da Nova Guiné a chamavam de a melhor pistola metralhadora da guerra. A arma serviu até 1971, atravessando 3 guerras e 4 décadas. O inventor recebeu 10 mil libras de royalties, vendeu a patente ao Estado e comprou uma serraria. Ele morreu em 1949, aos 33 anos. Regras do combate aéreo. Em junho de 1916, o Kaiser Guilherme II pessoalmente proibiu o inventor de voar. Àquela altura, o capitão da aviação alemã de 25 anos havia conquistado 19 vitórias em combates aéreos e era o piloto mais eficaz da guerra. Após a morte de seu colega Max Immelmann, o comando decidiu: ele é valioso demais para arriscá-lo em combate.
Foi afastado dos voos e enviado numa turnê de inspeção pelas frentes. Ele ganhou 1 mês livre. Usou-o para aquilo que ninguém no mundo havia feito antes dele. Sentou-se e escreveu as regras do combate aéreo. 8 princípios, deduzidos da experiência pessoal. Ataque com vantagem de altura. Aproxime-se pelo lado do sol. Não abra fogo a longa distância. Não abandone o combate enquanto o adversário não for destruído. Ataque em grupos de 4 a 6 máquinas, não sozinho. O documento recebeu o nome de Dicta Belki e tornou-se o primeiro regulamento tático de aviação da história de qualquer exército do mundo. Os franceses e os britânicos criaram documentos análogos apenas 2 anos depois. Em agosto de 1916, ele assumiu o comando do esquadrão recém-formado Jagdstaffel II. Entre os pilotos que ele selecionou pessoalmente estava Manfred von Richthofen, de 24 anos, o futuro Barão Vermelho. Richthofen diria mais tarde: "Eu sou apenas um piloto de caça", mas ele foi um herói. No dia 28 de outubro de 1916, ele morreu numa colisão com um avião de seu próprio esquadrão no decorrer de um combate. Tinha 25 anos. Os britânicos lançaram sobre as posições alemãs um bilhete com uma manifestação de respeito ao adversário morto. Os princípios da Dicta Belki continuam incluídos nos programas de treinamento de pilotos de caça dos países da Aliança do Atlântico Norte. O primeiro capacete de combate. Em agosto de 1914, a infantaria francesa ia ao combate com capes de tecido, nenhuma proteção da cabeça. A artilharia, àquela altura, constituía a principal fonte de baixas, e os estilhaços dos projéteis que se espalhavam sobre as trincheiras ceifavam as pessoas até no abrigo. O intendente-general notou o seguinte: os próprios soldados começaram a colocar sob os capes tampas metálicas, pratos de lata, recortes de chapa de ferro, tudo o que aparecia à mão. A improvisação era grosseira e desconfortável, mas funcionava. As pessoas com pedaços de metal na cabeça sobreviviam ali onde outras morriam. O intendente foi ao comandante-em-chefe Joffre com a proposta de produzir imediatamente forros de aço para uso sob o cap. Responderam-lhe que a guerra terminaria antes de os capacetes serem produzidos. Ele insistiu. Em fevereiro de 1915, a produção foi iniciada. Até a primavera, foram fabricados 700 mil forros de aço. Os dados mostraram. Eles protegem contra 60% dos ferimentos por estilhaço na cabeça. Joffre se convenceu. Em abril de 1915, foi desenvolvido um capacete de combate completo, com abas e crista. O primeiro capacete de combate de aço moderno da história. Ao longo de um ano, foram produzidas 7 milhões de unidades. Ele foi adotado pela França, Rússia, Romênia, Sérvia, Bélgica e Itália. Os britânicos, os alemães e os americanos criaram suas próprias versões, partindo da mesma ideia. Antes de 1914, nenhum exército do mundo distribuía capacetes de aço aos soldados. Depois de 1915, nenhum exército do mundo combateu sem eles. Fuzil de periscópio. Em maio de 1915, em Galípoli, junto à posição Queen's Post, as trincheiras australianas e turcas eram separadas por menos de 50 metros. Espiar para fora da trincheira significava levar uma bala na cabeça. O fogo de franco-atiradores era ininterrupto. O cabo William Beach, do 2º Batalhão do Corpo Imperial Australiano, de 40 anos, era mestre de obras na vida civil. No dia 18 de maio de 1915, um oficial que percorria a trincheira da linha de frente viu 2 soldados mexendo em algo estranho. Eles encaixavam no fuzil uma armação feita de restos de caixote e pedaços de arame. Beach cerrou ao meio um fuzil padrão Lee Enfield, de calibre 303 centésimos de polegada. As duas metades ele uniu com uma armação de madeira e 2 espelhos. O de cima olhava ao longo da mira. O de baixo refletia a imagem para baixo, na trincheira. O disparo era feito por uma corda. O soldado ficava na trincheira, via a mira no espelho e atirava sem levantar a cabeça acima do parapeito. O comando avaliou de imediato. Na praia de Anzac Cove,
foi organizada uma pequena oficina, onde se estabeleceu a montagem em série dos dispositivos. O exército britânico acabou patenteando várias variantes da construção. Em 1921, o Ministério de Guerra da Grã-Bretanha pagou a Beech 100 libras pela invenção. O próprio Beech viveu até os 54 anos e morreu em 1929. Torpedo Bangalore. Em 1912, o capitão do exército britânico, R.L. McClintock, servia no Corpo de Sapadores de Madras, em Bangalore, na Índia Britânica. Diante dele havia uma tarefa concreta: como limpar as velhas barreiras que restaram das guerras anglo-boer e russo-japonesa, sem se aproximar delas sob fogo. Sua solução foi extremamente simples: um tubo metálico de 1,5 metro de comprimento, cheio de explosivo. Ao tubo se pode enroscar outro, depois mais outro, e estender a carga por baixo da barreira de arame a uma distância segura. O custo do primeiro exemplar foi de 9 rúpias, 5 anas e 10 paisas. O dispositivo foi chamado de Torpedo Bangalore, pelo local da invenção. A Primeira Guerra Mundial mostrou que ele era insubstituível. Foi exatamente o arame farpado, em combinação com as metralhadoras, que transformou a ofensiva num suicídio em massa. O torpedo permitia abrir passagens nas barreiras sem perdas. No dia 6 de junho de 1944, os torpedos Bangalore foram usados no desembarque na Normandia. O mesmo tubo, a mesma ideia. No filme O Resgate do Soldado Ryan, é exatamente com a ajuda deles que os soldados abrem caminho pelas barreiras na praia de Omaha. A construção não mudou fundamentalmente desde 1912. O exército americano usa os torpedos Bangalore até hoje. Projetor de latas de óleo. Julho de 1916. Some. A Companhia Z dos Sapadores Britânicos, sob comando do capitão William Livens, deparou-se com uma posição alemã fortificada, que nem granadas nem lança-chamas conseguiam tomar. Livens pegou 2 latas de óleo de 5 galões o depósito, encheu-as de explosivo, prendeu um detonador e as lançou na trincheira. Os alemães recuaram. Livens percebeu: o princípio funciona. Voltou, pegou um tanque descartado de 12 galões, cortou o fundo e obteve um morteiro primitivo. O tubo era enterrado na terra num ângulo de 45 graus. Uma lata de óleo padrão do exército de 3 galões era carregada como projétil. No dia 25 de julho de 1916, 80 dispositivos desses dispararam numa salva antes do ataque das tropas australianas junto a Pozières. O efeito foi imediato. O general Gove assistiu à demonstração e imediatamente destinou recursos à produção em série. Da ideia ao lançamento em produção passou-se uma semana. Segundo os dados do Museu Imperial da Guerra em Londres, o caminho mais rápido da invenção à produção em toda a Primeira Guerra Mundial, Livens logo adaptou o dispositivo para projéteis de gás. Milhares de tubos, enterrados na terra e disparando simultaneamente, criavam uma nuvem de gás mais rápido do que o adversário conseguia colocar as máscaras. Em abril de 1917, junto a Vimy Ridge, 2.000 projetores de Livens dispararam de uma vez. Ao longo da guerra, foram produzidas 140.000 unidades. O projetor permaneceu em serviço no exército britânico até o início da Segunda Guerra Mundial. Cozinha sem fumaça. Em 1951, durante a campanha de Hoa Binh, no norte do Vietnã, o cozinheiro militar Hoang Cam, da 380ª Divisão de Infantaria do Viet Minh, deparou-se com um problema simples, que matava pessoas todos os dias. A fumaça da cozinha de campanha era visível do ar. Os aviões de reconhecimento franceses localizavam o acampamento pela fumaça, e em poucos minutos vinha o ataque. Hoang Cam começou a fazer experimentos. Ele escavou na terra um fogão de topo fechado, do qual, por baixo da terra, saíam longos canais de bambu. A fumaça passava por esses canais, esfriava, se dispersava e saía à superfície num fiozinho fino a alguns metros da cozinha, quase invisível do ar. Nem clarão de fogo, nem nuvem de fumaça. Dava para cozinhar tanto de dia quanto de noite. Em outubro de 1952, o exército atribuiu oficialmente à construção o nome do inventor,
O fogão de Roan-Can espalhou-se por todas as unidades das Forças Armadas vietnamitas. Ele foi usado nos túneis de Cu Chi durante a guerra com os Estados Unidos. O general Vo Nguyen Giap diria mais tarde que sem o fogão de Roan-Can é impossível descrever plenamente os êxitos militares do exército vietnamita. O próprio Roan-Can serviu até 1958 no posto de capitão. Morreu em 1996. Até hoje, a construção do fogão é um elemento obrigatório do treinamento de combate no exército vietnamita. A Carta Roosevelt. Em 1943, Vesta Stout trabalhava na fábrica de munições Green River, no estado de Illinois. Sua tarefa? Empacotar cartuchos para granadas de fuzil. Seus 2 filhos serviam na Marinha dos Estados Unidos. As caixas de munição eram lacradas com fita de papel e depois mergulhadas em cera para impermeabilização. Para abrir a caixa, era preciso puxar uma lingueta, mas a fita de papel era fina. As linguetas se rasgavam o tempo todo. Os soldados sob fogo não conseguiam abrir a caixa e pegavam a faca. Stout propôs a solução aos seus chefes: substituir o papel por uma fita de tecido impermeável com uma lingueta resistente. Os chefes ignoraram. No dia 10 de fevereiro de 1943, Stout escreveu pessoalmente ao presidente Roosevelt com uma descrição detalhada do problema e desenhos. Roosevelt encaminhou a carta ao Comitê de Produção de Guerra. O comitê, a empresa Johnson & Johnson. No dia 26 de março de 1943, o órgão militar confirmou oficialmente: a ideia foi aceita para a produção. A fita de tecido de algodão com cola de borracha chegou ao exército sob o nome de fita pato, pelo nome do tecido de algodão com que era feita. Os soldados logo descobriram que, com ela, dava para consertar quase tudo, de botas a blindados. No exército, apelidaram-na de fita de 100 milhas. Depois da guerra, a fita entrou em circulação civil. Hoje, ela é produzida e vendida no mundo inteiro. Vesta Stout morreu em 1966, aos 75 anos. Panzerfaust, o troféu que virou lenda. Em 1944, os engenheiros soviéticos receberam a tarefa: estudar os Panzerfausts alemães de troféu e criar algo melhor. O Panzerfaust era genialmente simples: um tubo, uma carga de pólvora, uma ogiva de carga oca. Descartável, barato, rápido, mortífero. Os alemães produziram alguns milhões deles. Um único soldado podia destruir um tanque. O único problema: usou, jogou fora. Os projetistas soviéticos pegaram a ideia do Panzerfaust, acrescentaram a reutilização da bazuca americana e puseram mãos à obra. A primeira versão, a RPG-1, fracassou nos testes, alcance de apenas 50 metros. Um grupo paralelo em Kovrov desenvolveu outra construção. Em 1949, a RPG-2 foi adotada em serviço. Em 1961, surgiu a RPG-7. A RPG-7 é a arma anticarro mais difundida da história da humanidade. Ela foi ou é produzida por mais de 40 países. Está em serviço em exércitos, destacamentos guerrilheiros e milícias de todos os continentes. Segundo algumas estimativas, foram produzidas mais de 9 milhões de unidades. Na base de tudo, o tubo descartável alemão do modelo de 1943, que os engenheiros soviéticos decidiram não jogar fora. Se você gostou, inscreva-se e deixe um like. Escreva suas ideias para o próximo episódio nos comentários.